Olá, bem-vindo ao Mundo das Mulheres. Hoje falamos sobre cardiopatia congénita, os problemas de coração que se podem apresentar até antes do próprio nascimento da criança. Vamos também ter as rubricas Conta, Peso e Medidas com a fisiologista Teresa Branco e em privado com a terapeuta familiar Catarina Mexia. Já sabe que pode falar connosco através do 214409-801, do e-mail mundodasmulheres@sic.pt ou deixando o seu comentário no nosso blog sic.sapo.pt/blogs/Mundo das Mulheres. Mas vamos então ao tema do dia. Em média, 8 em cada 1000 nados vivos apresentam cardiopatias de vários géneros e as implicações variam também de acordo com a gravidade e o tipo de problema. Hoje vamos falar com duas mães de crianças nascidas com cardiopatia e ainda saber o que dizem os médicos sobre diagnósticos e prognósticos, tratamentos e o que esperar quando o bebê apresenta determinadas malformações congénitas. Convidamos Susana Pereira, mãe da Matilde, Ana Teixeira, cardiologista pediátrica, e ainda Paula Miranda, da Associação Coração Feliz. Olá, bem-vindas às três. Obrigada. Obrigada por terem aceito o nosso convite para falarmos então sobre cardiopatia. E se calhar vamos começar por explicar às pessoas o que é a cardiopatia, como é que ela se apresenta, os tipos mais comuns, enfim, explicar. Enfim, eu, enquanto mãe, posso falar do meu caso, mas se calhar era melhor aqui a doutora Ana. Muito bem. Explicar melhor. Então, a cardiopatia congénita, como o próprio nome indica, é um defeito do coração, um coração que nasce com uma anomalia, portanto, uma criança que nasce com uma anomalia no coração. Como disse, atinge cerca de 8 a 10 em cada 1000 crianças, o que significa que, se levarmos em linha de conta que, pelo menos no nosso país, nos últimos anos, nascem entre 100 mil e 130 mil crianças, significa que são 1000 a 1300 recém-nascidos, portanto, nados vivos com cardiopatia congénita. Para ajudar, se calhar, a explicar-nos, temos então os diagramas que nos trouxe. Eu trouxe estes diagramas para explicar especificamente a transposição dos grandes vasos, Sim. que foi, portanto, no contexto do convite que me foi efetuado, foi relativamente ao caso da Matilde, filha da Susana. E é também o seu caso, não é? Da sua filha. Por princípio, do meu filho. Do seu filho. Sim, por coincidência, sim. Que foi um caso diagnosticado no nosso serviço, no Hospital de Santa Cruz, e tratado lá. E, portanto, para se perceber um bocadinho melhor do que é a transposição dos grandes vasos, dentre todas as cardiopatias corresponde a 5 a 10% de todas as cardiopatias. É uma malformação grave, o bebê nasce com a transposição e é uma situação incompatível com a vida, se não for tratada. E então temos ali duas imagens. À esquerda, a imagem de um coração normal, só para relembrar que o sangue vem do corpo, através daquela veia superior e da veia inferior, para a aurícula direita, ventrículo direito, e vai para os pulmões para ser oxigenado. Depois de ser oxigenado, ele volta para a aurícula esquerda, para o ventrículo esquerdo, e é então bombeado para o corpo para ir oxigenar os tecidos. O que acontece na transposição? Basicamente, é que estas artérias estão trocadas. E o que é que acontece? Em vez de termos uma circulação em série, temos uma circulação em paralelo. E temos que o sangue vem então do corpo, vem para a aurícula direita e para o ventrículo direito, mas o ventrículo direito está ligado à aorta e, portanto, o sangue é bombeado para o corpo sem ter passado dos pulmões e sem ter sido oxigenado. Por outro lado, o sangue que está nos pulmões e que é oxigenado vem para a aurícula esquerda e para o ventrículo esquerdo, que é aquela imagem atrás, por favor, que estava a vermelho, e volta, uma vez que o ventrículo esquerdo está erradamente ligado à artéria pulmonar, volta aí para os pulmões sem ir ao corpo. Ou seja, temos duas circulações que não se misturam. Cá está Na vida a intrauterina, imagem da direita, não é? Na imagem. Exatamente. Na vida intrauterina existem duas comunicações, que é o foramen oval, ali referido na direita, a imagem da direita, e o canal arterial, que permitem a mistura de sangues, mas assim que o bebê nasce, ou fazemos alguma coisa para manter estas comunicações abertas, ou então o bebê entra em sofrimento. Dependendo se existem ou não outras anomalias associadas. Neste caso, a imagem era de uma transposição, que nós designamos por simples. Nunca é uma situação simples, é sempre uma situação complicada. Mas nós designamos simples quando apenas o problema é a troca das artérias. Designamos por transposição complexa quando, para além destas artérias trocadas, existem também outros defeitos associados. E aí sim a outra imagem que mostrava os defeitos mais frequentemente associados, que são buracos entre os dois ventrículos. Nós designamos comunicações interventriculares, apertos das válvulas, cortações da aorta, etc. Esta é a TGA, a transposição das grandes artérias complexa. Mas voltando à transposição simples, que diz respeito aqui ao caso da filha da Susana, da Matilde,
Efetivamente é uma situação, como eu disse, é incompatível com a vida, mas para nós cardiologistas é uma situação muito gratificante, porque diagnosticamos a transposição, é uma situação que sabemos que é necessário agir e rapidamente, mas desde que tudo seja feito atempadamente, o bebê é tratado medicamente, geralmente com um cateterismo de intervenção, que podemos falar depois, e posteriormente operado, e a cirurgia é uma cirurgia major, uma cirurgia grande, uma grande cirurgia para um recém-nascido, geralmente é feita na primeira semana de vida, mas o bebê fica bem para o resto da vida. Daí o ser tão gratificante para nós. Aliás, como vão poder constatar quando olharem para mim. E antes de passarmos aos testemunhos, tanto de uma como da outra, aliás, há razões, o que é que pode estar na origem destas cardiopatias? São fatores genético-ambientais, como é costume dizer-se? É isso que é a explicação? Multifatorial, a etiologia das cardiopatias é multifatorial. É óbvio que quando existe uma história familiar, existe também o risco acrescido quando já há alguém da família que nasceu com uma cardiopatia, quando uma mulher que está grávida, que já teve um filho com uma cardiopatia, também tem o risco ligeiramente maior de vir a ter. Doenças maternas, consumo de fármacos, pessoas com doença crónica que tomam, seja antidepressivos, antiepiléticos, outras doenças metabólicas, a diabetes, insulina dependente, fenilcetonúria, enfim, várias são as indicações. O lúpus também, na origem de, sobretudo, anomalias de ritmo no bebê, bloqueios auriculoventriculares congénitos. São várias as indicações, as situações que podem aumentar o risco de um bebê vir a ter uma cardiopatia, mas há uma grande percentagem do bolo, digamos assim, que são fatores ambientais, fatores ainda desconhecidos, micro-organismos que existem e que muitas vezes influenciam, infectam a grávida, não é? E que ao interferirem no mecanismo normal de desenvolvimento, na embriogênese, da formação do coração, determinam o aparecimento de uma malformação em múltiplos níveis, neste caso da transposição, durante o período em que se verifica a formação do conotrungus, que é a formação dos grandes vasos do coração. Mas, quando é que se forma o coração? É logo nas primeiras semanas? O coração está completamente formado às 8 semanas de gestação. Portanto, essas infecções que podem ter acontecido terão sido primeiro então trimestre, exatamente. Nessa fase muito precoce da gravidez. Então, como foi no seu caso, Susana? Existia para já algum antecedente na família? Não existia. Não havia indícios nenhuns, portanto, nem meus diretos, nem familiares. E nem tão pouco durante a gravidez o médico detectou qualquer anomalia. Mas ecografias normais ou chegou a ser feita alguma ecocardiografia? Não. Foi nas normais e nunca houve motivo para desconfiar ou, enfim, para duvidar e para fazer um exame mais pormenorizado. Daí que eu tive a gravidez ótima, fantástica até ao fim, sem problema, tudo bem. E a Matilde nasceu, também de parte normal, sem problema nenhum. E quando estávamos para ter alta, sair do hospital, eles sentiram um soprozinho no coração e por descargo de consciência disseram, olha, para a próxima semana vai com a bebê a uma consulta em Santa Cruz, pelo menos só para verificar que está tudo bem. Por acaso, ainda se ligou para Santa Cruz, o médico ia de férias, o Dr. Rui Ferreira, que sempre a acompanhou também, a doutora estava neste momento também a ter bebê, e ele diz, olha, por acaso vou de férias, o melhor passarem hoje. E foi a sorte da Matilde, foi termos passado naquele dia, já não foi saímos. Diagnosticado então na altura logo? O Dr. Rui Ferreira, sim, é que diagnosticou e era de longe, eu ainda me lembro de perguntar, mas é um problema, dá para tratar com antibiótico? E ele olhou para mim e fez uma cara como quem diz, eu vou ter aqui uma explicação grande para dar, não é? Portanto, foi um choque muito grande. Calculo que sim. Então foi logo na primeira semana? Foi, no segundo dia, neste caso, foi. No segundo dia detectou-se o sopro? Exatamente, e mesmo no próprio segundo dia fomos a Santa Cruz e o médico, depois fazendo uma eco, verificou que ela tinha então enfim, fazer uma transposição dos grandes vasos, não é? Muito bem, que aliás é o caso do filho da Paula também, que para além de estar aqui também em representação da Associação Coração Feliz, não é? É verdade. Também foi o caso do seu filho. Foi, e foi de facto muito semelhante. Felizmente, hoje em dia já se fazem ecografias fetais, quase que de rotina, felizmente.
Porque, de facto, como a Susana disse, só se fazia uma ecografia se houvesse uma suspeita, ou se houvesse um caso familiar, Claro. já com cardiopatia, se fosse um segundo filho, etc. E, portanto, não justifica quando se vem de uma família perfeitamente saudável, Claro. sem nenhuma história. E por isso aconteceu exatamente o mesmo. Eu também tive uma gravidez. Eu sou farmacêutica, isto é, enfim, sou da área da saúde e, portanto, eu não posso dizer que tenha tido uma gravidez assim tão descontraída, porque fui, ao longo da gravidez, o médico, o obstetra que me acompanhou, foi-me respondendo às minhas dúvidas, mas esta, da transmissão dos grandes vasos, vá lá Deus saber porquê, nunca me conseguiu responder, porque os obstetras, enfim, aqueles que nos acompanham, não têm capacidade para detectar estes problemas. E daí que ainda bem, não é? Que hoje em dia seja já Tem que ser um especialista, não é? frequente recorrer à cardiologia pediátrica para detectar o problema. E, portanto, eu estive sempre uma gravidez ansiosa, porque isso ele não me conseguiu responder. Dizia que o meu filho tinha as 4 cavidades, dizia que tinha os vasos todos, agora não se fazia a mínima ideia se estariam inseridos no local certo ou não. E também descobrimos, felizmente, ainda no hospital, com 1 dia e meio de vida, sensivelmente, o que garantiu a sobrevivência do Guilherme. Não é? Claro, aliás, porque, obviamente, como em quase todos os casos, quanto mais cedo, mais hipóteses existem de tratamento ser eficaz e, enfim, do final ser feliz. E a propósito de feliz, o coração feliz? O Coração Feliz tem já uma idade de respeito, embora não seja tão conhecido como aquilo que pretendíamos, a associação em si. A associação este ano já tem 15 anos. Ela surgiu na altura pela mão de médicos, cardiologistas, pediátricos. A doutora Fernanda Sampaio, que no fundo eu penso que é uma referência da cardiologia pediátrica neste país, foi uma das grandes responsáveis pelo início desta associação. E precisamente porque estes profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, contactavam de perto com os pais e perceberam que isto era uma necessidade. Era importante que o contacto entre os pais não fosse esporádico, passasse a ser mais frequente, porque é fundamental, nesta altura em que somos confrontados com esta notícia, é fundamental termos o testemunho. É evidente que é fundamental confiarmos no médico, sem dúvida, não é? que nos acompanha, mas é sobretudo muito reconfortante ter o contacto com uma série de pais que já passaram pelo mesmo, que estão já noutro nível, e crianças que fizeram a cirurgia, aliás como a Matilde, que virá aqui e mostrará que é uma criança perfeitamente saudável, corre, brinca igual às outras e, portanto, nós que ainda estamos naquela fase em que nada se vislumbra, parece que o mundo acabou ali, é fantástico termos contactar com outros que nos dizem tenham calma, já passámos por isto. É uma linguagem comum, é diferente, não é uma linguagem médica, é uma linguagem de pais e, portanto, a associação tem razão de existir precisamente por isso e continuamos a insistir pela sua divulgação precisamente por isso, porque acho que nos faz muito bem a todos. Calculo que sim. E então, para voltarmos às questões mais técnicas, mais médicas da cardiopatia, o que é que nós podemos dizer, então, para já, nestes 2 casos, a detecção foi muito precoce, foi logo nos primeiros dias de vida. É sempre assim? Não, nem sempre é assim. O ideal, eu devo dizer, que deve ser o mais precocemente possível, se possível antes do bebê nascer. Porque é preciso lembrar que estes 2 bebés nasceram em maternidades centrais, não é? Em Lisboa, em Coimbra. Há bebés que nascem em Faro, em Porto Alegre, em Beja, em várias cidades sem cardiologia pediátrica e sem cirurgia cardiotorácica. E, se possível, se o diagnóstico for feito antes do bebê nascer, estas crianças vêm nascer ao centro, o mais próximo possível do sítio onde vão ser operadas, onde vão ser tratadas, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico. E, portanto, o diagnóstico ideal é que seja o mais cedo possível. E depois, como disse, na transposição simples, ou seja, em que existe apenas a troca, o bebê, dos 2 grandes vasos, o bebê nasce e faz parte, todas as crianças têm aquelas 2 comunicações inúteis, que é o canal arterial e o foramen oval, faz parte da circulação fetal, que é diferente da circulação depois do bebê, após a laqueação do cordão, após o parto, que tendem a fechar e tendem a cerrar. E à medida que elas vão encerrando, é que surgem os primeiros sintomas. Os sintomas podem surgir desde as primeiras horas de vida até alguns dias depois, dependendo do acaso. Muitas vezes o canal é variável, o canal arterial, ou pode acontecer que tenha uma comunicação entre as 2 aurículas um bocadinho maior e permite a mistura dos 2 sangues e daí que os sintomas surjam mais tarde. Eu acho que foram 2 casos muito felizes e, sobretudo aqui, o caso da Matilde, a sorte de ter passado pelo hospital, de ter sido visto antes de ir para casa, porque senão, às vezes estas estruturas fecham um bocadinho mais tarde, mas quando começam a fechar é rápido. E aí pode não haver tempo. É comum nos prematuros estas questões levantarem-se também, não é? Também.
também podem ocorrer em prematuros, e aí há outro problema, que é operar os bebés com muito baixo peso. Muitas vezes temos que esperar que eles ganhem peso até poderem ser operados. A outra questão dos bebés que nascem longe de Lisboa é que a transferência dá-se sempre melhor in utero, não é? Se o bebê nasce, e temos excelentes neonatologistas que suspeitam do diagnóstico rapidamente e que nos contactam e confirmamos o diagnóstico, muitas vezes até por telemedicina, mas depois é preciso colocar o bebê, claro que começa a medicação, mas às vezes não é suficiente, é preciso fazer um cateterismo de intervenção quase imediato para abrir a comunicação entre as duas aurículas, e isso só pode ser feito num centro com cardiologia pediátrica, e com cardiologistas pediátricos aptos a fazê-los, cardiologistas de intervenção. É um procedimento invasivo que se faz com bastante segurança e que permite que o bebê fique estável até à cirurgia. E temos vários casos de bebés que infelizmente nasceram longe, que vieram até rapidamente, com um ótimo apoio do INEM, muitos deles transferidos até por helicóptero, muito rapidamente, mas que não chegam nas condições ideais, não é? Têm que ser estabilizados para ser operados, muitos deles felizmente acabam por ficar bem, outros infelizmente não correm tão bem. Sobretudo por isso, e nós temos, deixa-me só dizer, que temos que nos preocupar com a sobrevivência e com a qualidade de vida das crianças. Então interessa-nos de facto que eles sobrevivam e bem, sobretudo do ponto de vista neurológico. E, portanto, a baixa de oxigênio no sangue, o sofrimento dos vários órgãos que os bebés podem ter até que sejam tratados, e que é tudo evitado caso o diagnóstico já esteja feito antecipadamente ou que seja feito precocemente, é fundamental para depois termos uma criança operada bem e saudável para o resto da vida. Claro que é o que Deixa-me só dizer em relação ao diagnóstico pré-natal, porque é algo que me assusta cada vez que penso nisto. O meu filho, e provavelmente a Matilde, se não tivessem a sorte de ser assistidos, uma vez que não houve diagnóstico pré-natal, se não tivessem a sorte de ser assistidos, de estar de facto próximos do Hospital Central, etc., nós poderíamos correr o risco de não os termos cá. E, portanto, seriam crianças que às tantas passariam por outra estatística, que era a estatística da morte súbita, ou não? Sim. Mas qualquer criança que tenha uma morte súbita é sujeita a uma autópsia, não é? O diagnóstico seria morte por cardiopatia complexa. Mas é algo que me assusta, não é? Tratada. Quando os temos cá e sabemos que... Claro, e eu ia dizer, e mesmo que eu possa apenas imaginar o choque que é para uma mãe que passa uma gravidez tranquila, o caso de ambas, de repente perceber que há alguma coisa de errado, e terrivelmente errado. Não é uma unha encravada, não é alguma coisa facilmente tratável, é um problema de coração. Coração sem o qual nós não podemos viver, não é? Inclusive, para nós, e enfim, eu não tenho ligação absolutamente nenhuma com a área de médico ou de medicina, portanto, para mim era algo inclusive que eu nem sabia que existia. Para mim era uma coisa, era impossível. E quando nós pensamos, a Matilde nasceu com um pouco mais do que 2,8 kg. Nasceu prematura? Não, nasceu normal, 40 semanas. Apenas com baixo peso. Tinha baixo peso. E quando imaginamos que o coração, na altura, é do tamanho da mão deles fechada, portanto, estamos a falar de uma coisa mínima, e quando pensamos que vão ter de lhe mexer, vão ter de abrir, vão ter de trocar vasos, e vão ter, nunca mais me esquecia, o Dr. Rui Ferreira fez-me um desenho, porque eu quis saber tudo o que eles iam fazer, e eu preferia saber, eu quase que encarava aquilo como um problema médico, técnico, mais do que tentar viver a parte sentimental, era o que é que tem que encaixar com o quê para que isto resulte. E eu lembro dele me ter explicado como é que ele mexia como é que ele tinha que trocar as veias e as artérias, e ele dizia-me, são do tamanho do diâmetro de um fio de cabelo. E nós vamos ter que as trocar e cozê-las para o coração funcionar. É verdade o que eu estou a dizer, não é? Se isto não assusta, não sei então, e passamos para um patamar. Agora, é extraordinariamente importante, e foi muito importante para mim nessa altura, ter tido contacto com crianças e ter visto crianças de 3 anos e de 4 anos com a mesma cardiopatia, já depois de intervencionadas, e realmente crianças absolutamente normais. Pelo contrário, eu acho que eles até têm mais energia do que os outros, porque aquilo, não sei se é dos medicamentos que eles passam, porque realmente, e isso reconforta-nos bastante. E eu há pouco ainda estávamos a falar, e eu dizia, de todas as crianças operadas em Portugal a isto, qual é a mais velha? Porque nós pensamos sempre depois para a frente.
15 chegam anos, aos... julgo eu, julgo que A criança terá sensivelmente a idade desta associação. Muito bem. Diga, Por outro, nós queremos sempre saber o que é que, Claro. apesar de eles ficarem bem e de terem uma vida perfeitamente normal e serem, em termos de desenvolvimento cognitivo, etc., não teve, apesar do caso da Matilde, ela como tinha baixo peso... Nós temos umas fotos dela que podemos também Sim, ir depois vendo. mostrar. Pois isto é a Matilde já este ano, nota-se ali a cicatriz. Mas é uma criança, enfim, como se pode ver, normal, super bem disposta e graças a Deus sem problema. Continuamos nas consultas de rotina para acompanhar, obviamente, mas a nossa intenção sempre de saber quem é a pessoa mais velha que já passou por isto, não é? Já tem 60 anos, era ótimo que tivesse aos 70, Pois. mas enfim. Era outro conforto Era que outro tinha, conforto, não é? É isso, diferente. É evidente que o fator estar do outro lado de uma notícia destas, o seu filho tem um problema de coração, deve ser assustador para qualquer pai, para qualquer mãe. E como é que o médico lida com ter que dar uma notícia destas? Não é nada fácil. Fazer o diagnóstico de uma transposição e ter que dar esta notícia aos pais não é nada fácil. Acho que toda a gente pode imaginar, não é? Sendo mãe, nós aproximamos um bocadinho, mas acho que efetivamente eu penso sempre, só quem passa pelo papel de mãe. Isso, claro. E um bocadinho reforçando a ideia que tanto qualquer uma a Susana e a Paula falaram, nós também promovemos muito este encontro. Quando o diagnóstico é feito in utero, promovemos o encontro não só da grávida, do casal, com o cirurgião que vai operar. O nosso centro é apenas um cirurgião que faz esta cirurgia. E, portanto, para tranquilizar um bocadinho a grávida, não é? Portanto, explicar que tem o problema que tem. A única parte confortável da questão é dizer que vai ser operada e vai ficar bem, porque nem todas as cardiopatias têm uma correção total. Claro. Uma transposição simples é possível corrigir o coração de forma a que ele fique anatomicamente normal. É uma cirurgia grande, mas felizmente os nossos cirurgiões fazem, né? E muito bem. Em relação, ainda durante a gravidez, como disse, promovemos o encontro não só com o cirurgião, como com outros pais de crianças que o tenham feito. Também porque temos essa noção, por muito que sejamos humanos como profissionais, por muito que sejamos mães ou pais e tenhamos uma ideia do que é que será o impacto, nada como ter uns pais que já passaram pela mesma situação, porque há, de certeza, perguntas às quais nós não sabemos responder da mesma maneira. Com certeza. E é por isso que fazem sentido associações como a do Coração Feliz, a Associação Coragem, que a Paula também pertence. E nós, na segunda parte, vamos falar sobre este Manual da Criança com Doença Cardíaca, que nos trouxeram até aqui através exatamente da Associação Coração Feliz. É um manual muito importante, obviamente, para familiares, para pessoas que estão próximas de alguém com este problema, e por isso prometemos dar-lhe mais algumas dicas sobre como lidar com este problema. Até já, às 3. Vemos daqui a pouco.